Olá pessoal, tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda minissérie pedagógica, tá? E assim, conforme a gente tinha combinado, né? O tema é a pedagogia de Maria Montessori, tá? Vamos enveredar aí por esta linha pedagógica, essa linha de trabalho, né, que é tão difundida, mas talvez não tão conhecida, tá? Então vamos conhecer um pouco mais sobre o que é e como funciona a metodologia pedagógica de Maria Montessori, tá? Veja bem, ou você já leu, ou você já deve ter ouvido alguém falar sobre o método de Montessori, não é mesmo? Esse é o nome que se dá ao conjunto ali, ó, de teorias, práticas e de materiais didáticos, tá? Que foram criados e idealizados por Maria Montessori, tá? Ela, gente, se formou em medicina, tá? Mas ela começou a trabalhar com crianças que apresentavam necessidades especiais, certo? E foi a partir dessa vivência, né, que ela começou a desenvolver uma metodologia pedagógica, tá? Que estimulasse o desenvolvimento das crianças de maneira que, independente, a criança se tornasse, tá? Mas como é que funciona, né? Essa filosofia, ela tem 3 pilares, tá? Educação para a paz. O que a educação para a paz visa? A escola, gente, montessoriana, ela não se preocupa apenas em dar conhecimento às crianças, tá? Mas em como este conhecimento será utilizado na sociedade, tá? O segundo pilar, educação é ciência. Então, a maneira de compreender a criança e o fenômeno educativo, certo? O professor, gente, nessa metodologia, ele deve se basear em preceitos científicos, tá? Capazes de respeitar principalmente as leis de desenvolvimento de cada criança e suas fases evolutivas. O terceiro pilar, educação cósmica, é um princípio assim relacionado à espiritualidade, já que nós somos corpo, mente, alma, espírito, só que sem nenhuma conexão religiosa, jamais. É a melhor forma que a gente tem de auxiliar a criança a compreender o mundo em que ela vive e qual é o seu papel, tá? Na manutenção, na melhoria deste mundo. Como é que isso funciona na prática, tá? Então, na metodologia existe um ingrediente fundamental, sempre tem, né? Que é chamado de autoeducação, tá? Em que a capacidade inata da criança de aprender é quem vai ali, ó, definir o seu ritmo de aprendizagem, ela mesma, tá? O ambiente, ele deve ser assim, construído com materiais que despertem o interesse, tá? Para que a criança ela possa desenvolver, certo?
os seus próprios esforços, tá? O seu ritmo de trabalho, o seu interesse pelas coisas que a cerca, tá? Outro ingrediente fundamental na preparação de um ambiente é que ele proporcione, tá? A aprendizagem atrelada à vivência, certo? No local de estudos, tudo deve estar ao alcance das crianças. Lembra lá da autonomia, certo? De forma organizada, claro. Deve existir uma estante para linguagem, outra para matemática e outra para materiais sensoriais, tá? Em cada espaço, gente, não se pode esquecer, eles devem ser organizados de acordo com o grau de dificuldade, certo? O grau de dificuldade perante idade, desenvolvimento evolutivo. No caso da autoeducação, as crianças elas são divididas em grupos, tá? Nos quais convivem com colegas de idades diferentes. E isso por quê? Porque, gente, o desenvolvimento, ele não ocorre de forma igual entre todas as crianças. Então, o professor nesse método, ele precisa, antes de tudo, né? Ele precisa ter o olhar apurado para ser um bom observador. Ele precisa ser treinado para perceber como a criança lida e interage com o material que está ali disposto para ela, certo? Esse adulto ele também deve conhecer cientificamente as fases do desenvolvimento infantil, tá? Não é só ter um conhecimento, é conhecer por meio da observação, do domínio de ferramentas educativas, tá? Que proporcionem eficiência comprovada. Então, assim, guiar a criança nesse desabrochar, tá? De forma que essa, né, criança tenha melhoras constantes, adaptações, condições favoráveis, certo? Então, pessoal, o método de Montessori, ele tem sido utilizado em escolas por todo esse nosso mundo, desde o berçário até o ensino médio. Também aplica-se, tá, a metodologia montessoriana em escolas especiais, clínicas de psicopedagogia e casas do mundo afora, né? Esses ambientes de desenvolvimento. Então, assim, todos os princípios, eles devem funcionar em união, tá? Para que a criança se desenvolva de forma completa e equilibrada. Tá legal? Te vejo no próximo episódio. Tchau!